Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais um vídeo da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Felipe Clemente, CEO da Pixion. Se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixe o seu comentário e se você realmente gostar, aperte aqui o sininho, faça assinatura para que você possa acompanhar todas as discussões sobre transformação digital com os líderes que estão cuidando dessa jornada no Brasil. O Felipe é engenheiro mecânico por formação, fez pós-graduação em administração e tem um MBA pela Duke University. Ele tem uma vasta experiência na área de tecnologia, saúde e gestão. Nos últimos 20 anos, o Felipe atuou na gestão de diversas empresas multinacionais para a implementação de tecnologias com o objetivo de otimizar e melhorar a jornada dos pacientes. A Pixion foi fundada em 2003 em Florianópolis, com o objetivo de ser líder nacional de mercado e referência em toda a América Latina. Seus investidores realizaram 5 aquisições de empresas, sendo a última a Boa Consulta. Atualmente, a Pixion possui mais de 3 mil clientes, fazendo a diferença em mais de 45 milhões de pacientes atendidos por ano. Os sistemas da Pixion gerenciam, em média, 150 milhões de exames e consultas anualmente, além de unidades de negócios distribuídas por todo o país. A Pixion ela atende hospitais, clínicas, laboratórios de diagnóstico e centros de diagnóstico de imagem. Felipe, um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Eu gostaria de começar já com uma primeira pergunta. A gente falou muito, antes dessa entrevista sobre os principais desafios, que o setor de saúde enfrenta. E eu queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal que está assistindo, exatamente qual é a sua visão sobre isso. Oi, Sérgio, é um prazer estar aqui com você hoje, com o teu público e poder compartilhar algumas das ideias aqui. Bom, essa é uma questão que muita gente faz, tá, Sérgio? Quando a gente olha hoje, o setor de saúde vem enfrentando alguns desafios que já existiam, mas que têm se aumentado nesses últimos anos, Então, se você olha a curva de inflação no Brasil e a curva de custos médicos hospitalares, os custos médicos hospitalares nos últimos anos eles vêm crescendo acima da inflação nos últimos 10 anos, por uma série de fatores, A nossa população ela vem envelhecendo, segundo o IBGE, hoje a gente tem em torno aí de 10, quase 11% da nossa população no Brasil com mais de 65 anos. Em 2010, daqui eram menos que 7%. Então, você vem tendo a população envelhecer numa escalada maior, com certeza o envelhecimento acaba utilizando mais, vem vivendo mais, utilizando mais saúde. Você tem novas tecnologias que estão chegando, que aumentam a qualidade de vida, mas também trazem um acréscimo maior no custo da saúde, Principalmente quando você olha doenças raras que antigamente você não conseguia tratar, hoje você tem tratamento para elas, só que muitas vezes um tratamento muito caro, que gera até dilemas morais de tratamos uma pessoa com todo esse dinheiro ou usamos esse dinheiro para tratar todas essas outras pessoas que poderiam ser beneficiadas, Então, isso tem gerado uma pressão muito grande na saúde. E o próprio modelo que a gente tem hoje de incentivos, que é um modelo focado muito mais em tratar a doença, em tratar o evento da doença, o final, e não de prevenir a doença, faz com que a gente acabe gastando mais, sendo um sistema que gasta mais e que muitas vezes tem um incentivo em fazer mais procedimentos, pelo próprio modelo de se pagar por procedimento, tá? Então, tudo isso tem gerado aí desafios. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem no setor privado em torno de 50 e poucos milhões de pessoas. Isso representa em torno de 25% da população. Esses custos vêm subindo muito, grande parte desses custos hoje
são pagos pelas empresas, né, que empregam as pessoas, e se nada mudar nesse setor privado, a gente vai começar a entrar numa tendência em reduzir esse número de vidas, porque as empresas não vão ter condições de continuar pagando essa saúde, né? As pessoas também, particularmente, têm uma dificuldade para pagar esses planos. Então, a gente vê que existe aí, tem tudo para ter uma mudança nessa forma dos planos, né? Eu acho que Chega lá na frente tendo uma boa saúde, né? para começar também, quando a gente fala na inflação, a gente está falando de uma grande média também, então fica complicado você comparar, né, o desempenho dos custos da saúde com uma inflação média, né? É um problema, né? E eu acho que mais do que o envelhecimento da população o avanço tecnológico, ele gera despesas maiores porque você está mantendo pessoas com doenças durante mais tempo vivas e com remédios caros, né? Como você falou. Agora, dentro dessa ótica, o que você acha que está fazendo as empresas de saúde no geral querer se preparar? Quais são os motivadores para elas entrarem numa nova economia, né? Além dessas questões de custo, eu acredito também que hajam oportunidades. Então, Sérgio, eu acho que a tecnologia pode ajudar em muito as empresas tantas empresas, mas principalmente os pacientes, né? Não adianta a gente ter, como você falou, ter uma saúde maravilhosa, mas que uma parcela muito pequena da população vai ter acesso por causa do custo dela, né? O interessante é ter essa saúde com acesso para a maioria da população, para o máximo possível dessa população, né? Para a gente ter o bem-estar das pessoas. E o que a gente vê é que a tecnologia hoje ela tem oportunidades gigantes de ajudar nisso, né? Então, por um lado, a gente tem uma vantagem gigante que eu acho que as empresas ainda não perceberam e não estão aproveitando tanto. Imagina em 2000, você tinha menos de 40% da população brasileira com acesso a um computador, né? A maioria dos computadores, a internet estava em casa. Você tinha que usar em casa, você tinha que estar lá. Vamos andar 20 e pouquinhos anos para frente. Hoje, praticamente 100% da população brasileira tem, dentro do bolso, um computador com acesso à internet, que é pelo menos umas 20 vezes mais poderoso do que aquele computador que ele tinha há 20 anos atrás. É verdade. Então, hoje você já tem a base para isso. Você tem os computadores nas mãos das pessoas o tempo todo e as pessoas sabendo utilizar isso. A própria pandemia, se ela deixou um legado bom para a gente, foi que as pessoas se digitalizaram. Hoje elas sabem usar. Então, você já tem uma base incrível, né, pronta para você tirar o maior valor dela. Eu vejo alguns setores que já estão fazendo isso muito bem. Você pega o setor financeiro, toda essa revolução que a gente teve nos últimos anos no setor financeiro. Eu praticamente acho que uns 2, 3 anos que eu não vou no banco. Há mais ou menos um ano e meio atrás eu abandonei carteira, eu não uso mais carteira. Eu faço tudo ou Pix ou cartão no próprio celular. E eu acho que o setor de saúde pode aproveitar dessa oportunidade. Então, cada vez mais pegar a jornada do paciente e utilizar essa base de computadores, de internet, para tornar ela uma coisa mais simples e mais fácil para o paciente. E com isso também reduzir muitos custos na cadeia, né? Com certeza. E especificamente a Pixion, o que ela oferece hoje, né? E que resultados, que impacto ela está causando nos clientes dela nessa jornada, como você está falando? Então, Sérgio, a gente tem olhado em 3 dimensões aí diferentes. A primeira está muito relacionada com o paciente. Como a gente torna mais fácil a experiência do paciente quando ele vai ser atendido, quando ele vai fazer um exame, quando ele vai para uma consulta ou quando ele tem que fazer uma internação, né? Se você pensar hoje, normalmente você vai lá fazer o exame, você chega, você tem que ligar para marcar, você tem que submeter um monte de documentação, aí você chega no dia da consulta lá, você submete toda aquela documentação de novo, tira um monte de foto, fica esperando ser aprovado, senta numa sala de espera, muitas vezes fica 1 hora, 2 horas numa sala de espera, onde tem um monte de outras pessoas que podem estar com doenças que você não sabe, né?
Então você pode chegar para resolver uma e voltar de lá com alguma coisa nova, né? Para depois ser atendido. Então, se você pensar o tempo que você gasta, cerca de 80% desse tempo, você não está gastando no que você foi lá para fazer, que é fazer o exame ou fazer a consulta, né? Então, a Pixion hoje, ela está digitalizando toda essa parte. Então, hoje, por exemplo, a gente já consegue, em alguns clientes nossos, né, já estão com uma ferramenta nossa desenvolvida, onde o paciente entra no app ou por WhatsApp, já coloca os dados dele, já vê os horários disponíveis, já aceita o horário. Pelo próprio sistema, ele já pode submeter a documentação dele para aqueles exames. Aquela documentação é aprovada ao longo das próximas horas. Já chega um QR Code para ele e ele vai para o consultório. Chegando lá, ele não precisa nem ser atendido, não precisa colocar a documentação, ele só mostra o QR Code no totem, e aquele totem lá já mostra para que sala que ele tem que ir para fazer o atendimento. Então, você reduz muito esse tempo que o paciente hoje perde, que não tem valor nenhum. E aí você consegue dedicar mais o tempo da clínica a realmente atender a pessoa e a resolver o problema dela. Um outro lado, junto nessa jornada, também é a entrega dos exames, né? Muitas vezes você tem que ver aquele exame impresso para você, ou você vai buscar ele no laboratório. Hoje já tem a disponibilidade de você receber esse exame em casa. A gente já consegue mandar ele para o WhatsApp, mandar ele no app. Então a gente reduz muito toda essa perda de tempo que tem nessa cadeia que não agrega valor. Então isso eu estou falando é a jornada para o paciente. Uhum. Quando a gente olha para uma clínica, né, para um laboratório, a gente tem uns sistemas de gestão que estão dentro dessas clínicas, né, em que a gente consegue ajudar eles a aumentar a eficiência, tanto nesse atendimento, né, de ser mais simples, não precisar de tanto espaço na sala de espera, poder ter mais consultório, poder ter um gerenciamento melhor dos materiais para não perder, poder ter um gerenciamento de se a pessoa vai vir ou não naquela consulta, e se ela não vier, já pegar aquele horário e passar para uma outra, para você não perder aquele tempo de máquina do médico, né, que é um tempo gasto, né, e também para que os gestores consigam ter uma visão dessa cadeia inteira e saber aonde está parando. Olha, aquele paciente está demorando 2 horas para ser atendido, liga uma luz vermelha lá para correrem e atenderem o paciente. Então, a gente consegue ajudar nessa jornada de gestão para a gente reduzir o custo e tornar ele mais acessível para o paciente. Ou seja, os teus clientes são o paciente e a instituição e o médico também, por assim dizer. O médico entraria no terceiro, que é como que eu ajudo o médico a dar um laudo, um diagnóstico mais assertivo para o paciente, né? O que acontece hoje, a gente está numa era de informação. As pessoas, na época do meu avô, você fazia 1, 2 exames. Hoje em dia você faz 40, 60 exames. Você tem um histórico gigante de exames. Isso, muitas vezes, acaba se tornando um problema para o médico, para ele olhar tudo aquilo, né? Então, a gente tem começado a utilizar a inteligência artificial para ajudar o médico nessa jornada, para que ele tenha essas informações mais concisas, que ele saiba onde está, que ele consiga olhar quais são os exames mais relevantes para aquela consulta e para que ele possa dedicar mais tempo falando com o paciente e não lendo um monte de papel na mesa dele, tá? Então, e também fazer com que seja mais fácil depois ele preencher os documentos e o laudo dele, e que esse laudo esteja disponível rapidamente para o paciente, tá? Então, a gente também tenta ajudar cada vez mais ao laudo e ao resultado da consulta a ser mais assertivo e mais fácil para o médico. Entendi. E eu acho que esse é um ramo de negócio onde você tem desafios adicionais também, né? Eu sempre ouço falar muito da cadeia de suprimentos, né? A velocidade que certos instrumentos cirúrgicos ou remédios têm que chegar até um hospital, até uma cirurgia, né? Ou seja, você tem aí um campo de oportunidade gigantesco, né? Outras jornadas que podem melhorar também, né? Principalmente no que diz respeito a emergências, né? E a parte logística, né? Não sei se vocês estão pensando um dia em entrar nisso também, né? Olha, a gente já tem um pezinho aí. No caso do Smart, que é um software nosso para gestão hospitalar,
ele tem um módulo de controle de estoque que é fantástico. Ele prevê pelas utilizações, ele consegue prever se você está gastando mais ou menos, o que você tem que pedir e Se quando. vai Ele faltar. automatiza muito dessa complexidade aí e ajuda a evitar perdas de tempo cirúrgico e tudo, esperando algum componente que não tenha chegado, né? Isso é muito bacana. Você pode dar alguns exemplos para a gente de como que a Pixion está ajudando algumas instituições, alguns clientes de vocês? Não sei se vocês podem dizer os nomes aí, mas ou pelo menos os tipos de instituição e como que vocês alavancaram essa questão do tempo. Olha, eu vou falar de dois exemplos aqui, e um deles que mora no meu coração, que é o primeiro. A instituição deixou a gente falar o nome, então é o Ananeri, é um hospital público de alta complexidade de Salvador. É o principal hospital público de alta complexidade da cidade, e a gente tem uma solução chamada Smart, que ele gerencia hospitais e laboratórios ao mesmo tempo, ele serve para os dois. E isso foi uma vantagem incrível para esse hospital, porque ele tem um laboratório, ele tem as clínicas, ele tem um hospital, tudo junto no mesmo centro. E como ele lida com câncer e com altas complexidades, muitas vezes o paciente tem que chegar lá para fazer os exames, fazer as consultas, e muitas vezes já é encaminhado para uma cirurgia. Uhum. E o fato da gente ter um software que atende tudo isso, todas as informações do laboratório, das consultas que foram feitas, estão todos no prontuário do paciente. Uhum. Então, isso tem acelerado e trazido uma vantagem muito grande e uma segurança muito grande para os médicos na hora da cirurgia, porque muitas vezes eles conseguem consultar todo esse material muito rápido, então isso acelera a velocidade que eles conseguem levar o paciente para a cirurgia, os exames ficam prontos mais rápido, então eles estão perdendo menos tempo nisso. Isso tem feito com que eles aumentassem. Eu tenho até alguns números aqui que eu conversei com eles a semana passada, eles me passaram, eu fiquei super, super entusiasmado. Eles conseguiram reduzir em 28% o tempo de internação dos pacientes. Que bacana. Então, como está tudo lá, eles já têm os exames saem mais rápido, a alta do paciente vem antes, o paciente vai para casa antes. Que bacana. E eles aumentaram em 18% o volume total de cirurgias de alta complexidade que eles fizeram no ano passado. E certamente reduziram o risco também de contaminação por bactérias, né, hospitalares, né, porque a presença reduz, né, no hospital. E olha, imagina o que é isso para um hospital que hoje atende em torno de 6.500 pacientes por mês. Caramba! Então, é legal esse exemplo, porque a gente vê o impacto que acaba causando na sociedade você conseguir digitalizar um hospital, ter ele funcionando da forma mais eficiente possível. Isso é muito bacana. E um outro exemplo bem interessante que a gente tem um grupo verticalizado grande, né? Esse eu não consegui autorização, mas é um grupo grande, verticalizado, tem plano de saúde, hospitais e tudo, e eles, por eles serem tão grandes, eles têm vários hospitais em várias regiões. E um dos problemas que eles sofriam era que muitas vezes o paciente ia numa unidade para fazer a radiografia, o exame de imagem que ele precisava para depois ser operado. Ele fazia no hospital, que tinha aquela especialidade, e depois ia ser operado no outro. Quando ele chegava no outro para ser operado, aqueles exames que ele fez ainda não estavam disponíveis. Ou porque naquele hospital que ele fez o exame, não tinha naquele dia o radiologista especializado daquela especialidade para laudar. Então, às vezes, tinha que esperar 1, 2 dias para que aquele laudo fosse feito e fosse liberado para que ele pudesse, então, fazer a cirurgia. Isso estava causando uma insatisfação grande nos pacientes e uma perda de tempo muito grande. Nessas coisas, muitas vezes, em caso de câncer, quanto mais rápido se operar, melhor é o resultado que você tem. A gente fez um trabalho com um software que a gente tem de gestão e o nosso PACS, que a gente colocou esses softwares na nuvem. Então, o que antes você tinha um software dentro do hospital e a imagem lá, e o médico tinha que estar lá no hospital para laudar, hoje ele pode laudar de qualquer lugar, até da casa dele. O que isso aconteceu?
Então, naquele hospital que não tinha especialidade naquele dia, aquele exame ia ser laudado em outro hospital ou em casa, onde o médico daquela especialidade estava. Então, a gente conseguiu reduzir o tempo de 2 dias para 2 horas. Isso gerou uma Maravilhoso, eficiência tremenda. Eles hoje conseguem fazer 30% a mais de exames com o mesmo time de médicos que eles tinham. E o resultado hoje sai em até 2 horas para os pacientes. Então, teve um benefício gigante para os pacientes, mas também um benefício de economia de custo para esse hospital. Eles tiveram até um caso de ter greve com alguns funcionários no Sul, e eles mandaram os exames para ser laudado no Norte e não teve impacto para os pacientes. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Essa é uma característica, né, da indústria da saúde, né, que você tem uma certa separação entre o laboratório, o lugar que você faz exame, o lugar que você é internado e você faz a cirurgia, né, e na realidade isso é um problema logístico, né, porque se a pessoa vai ser operada, ela tem que fazer exame, né, então não tem sentido esse trânsito todo, né. Muito bacana esse negócio. Agora, do ponto de vista de modelo de negócio, o cliente que você tem, quem paga efetivamente não é nem o médico nem o paciente, são as instituições, né, os hospitais que têm esse modelo de negócio com você. E esse modelo de negócio ele é baseado numa assinatura mensal, no número de usuários, no volume de dados. Como é que você consegue cobrar isso? Hoje, Sérgio, na maioria das vezes a gente tem uma assinatura por usuário, tá? Mensal por usuário, onde inclui, para soluções que a gente coloca em nuvem, inclui toda a infraestrutura, tudo. Ele só precisa ter internet lá para funcionar. Mas, em alguns casos, principalmente com clientes grandes, a gente faz até acordos de performance, onde é o número de exames que pode ser feito, é o resultado que ele tem no final com a utilização do sistema. Então, a gente é até flexível em alguns casos aí para vender o valor para o paciente, para os provedores, né, para os hospitais e clínicas. O que eu queria te perguntar, do ponto de vista de futuro, né, de escopo de atuação, né, hoje você está com essas instituições, mas a gente sabe que o potencial de verticalização e o escopo de atuação da saúde ele é muito grande. Vocês têm algum plano não só de atuar com funcionalidades adicionais, mas também pegando, por exemplo, as empresas de logística, farmácia, quais são os planos, qual é o futuro aí da Pixion, até onde ela quer ir? A gente não tem uma ambição de fazer tudo para o hospital, mas a gente tem uma ambição grande de cada vez ter um impacto maior na saúde das pessoas, tá? Uma das coisas que a gente acredita é que o modelo de negócio da saúde, como ele é hoje, ele não é sustentável a longo prazo. Então, esse modelo ele vai ter que... A gente acredita que os incentivos, a forma como é feita a saúde e os incentivos que tem hoje, a própria cultura do paciente, ela vai ser forçada a mudar para que a gente tenha uma saúde que seja acessível à maioria da população, tá? E com essas mudanças, cada vez mais vai ser importante você ter interconectividade entre as soluções, tá? Então, o que a gente tem trabalhado muito é cada vez tornar as nossas... ser muito bom em algumas áreas, então a gente escolheu que a parte de execução dentro dos hospitais, clínicas e laboratórios, gestão dessa parte tem que estar com a gente, a parte de análise de dados, então como eu crio, eu analiso, eu trazo business intelligence para os clientes, ferramentas de BI, tem que estar com a gente, a parte de engajamento do paciente, que é trazer soluções para engajar o paciente, facilitar a vida dele, tem que estar com a gente, mas todas as outras áreas, a nossa ideia é cada vez mais fazer parcerias e trazer parceiros que sejam super especializados e que tragam soluções que agreguem muito valor e que sejam fáceis de integrar. Sim. Hoje, o maior pepino que os provedores têm, eles colocam um monte de soluções e essas soluções não se conversam. Então, no meio dela, você tem planilha de Excel, você tem funcionário lá olhando numa tela e digitando numa outra, e
e aí você não consegue consolidar essas informações e você não consegue fazer com que elas fluam, e aí vai metade do valor pelo ralo. São ilhas, né, de informação que a gente tem, né? Então, a gente vê o papel nosso, um protagonismo grande da gente facilitar essa jornada para o hospital. Você está com problema na parte de logística, vamos ver quem que é o melhor cara de logística, eu vou trazer, e eu já vou trazer o prato pronto para você, com ele integrado no meu sistema, sem você se preocupar se aquilo vai funcionar, não vai, a gente vai fazer ele funcionar aqui dentro. Nós entendemos a sua realidade e vamos fazer com que essa solução te traga valor. Entendi. A gente também conversou sobre os problemas, né, do setor de saúde, e além da questão da inflação, além da questão da quebra da jornada e de como a tecnologia ajuda, facilita nisso, a gente também falou que existem outros problemas também que não são tecnológicos nem econômicos, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, que você compartilhasse com a gente isso. Eu acho que tem dois problemas que eu vou botar no âmbito cultural. Um está dentro dos provedores, dos hospitais, das clínicas. A maioria das clínicas e os hospitais, eles surgiram lá atrás com médicos e enfermeiros muito bem intencionados, que viam um problema de saúde na região deles e falou, eu tenho que ajudar a resolver. E esses caras foram criando clínicas e hospitais, e esses hospitais foram crescendo, aumentando de tamanho conforme a demanda foi aumentando. E para o Inés, eles nunca foram se profissionalizando tanto. Então, eles sempre tiveram um protagonismo clínico dentro deles muito grande. E o que isso gerou? Gerou vários modelos muito diferentes de negócios na área da saúde. Enquanto você vai num setor automobilístico e olha, as fábricas de carro, elas são mais ou menos iguais, são padronizadas. Você vai num banco, os processos dos bancos são padronizados. Quando você vai na saúde, não existe essa padronização ainda. Então, você tem muitos lugares onde foram desenvolvidos processos que, se você olhar de uma forma de eficiência, eles não fazem sentido, mas eles sempre foram feitos assim. Então, um dos desafios é um desafio cultural de como você leva um processo mais eficiente e instala numa instituição que tem uma cultura voltada para um processo diferente. Então, isso é uma das barreiras que a gente tem enfrentado. Ela já tem melhorado muito, cada vez mais os hospitais e as clínicas têm investido em gestores mais profissionais, né, e deixando os clínicos mais focados na parte clínica, onde eles podem ter um protagonismo maior e ajudar mais. Mas é um desafio para conseguir evoluir aí. E existe um outro desafio que a gente vê cultural no Brasil, principalmente com os pacientes. E eu me coloco no meio disso. Meu pai eu vi acontecer. Meu pai fumava que nem um doido. E ele passou anos fumando, ele ia lá, fazia exame no pulmão, até que um dia que ele tem que fazer uma cirurgia no pulmão e o cara voltou, e o médico chegou para ele e falou, a próxima você morre, você empacota. Foi aí que ele resolveu parar. Então, eu acho que a gente, como brasileiros, a gente tem uma cultura de terceirizar muito a nossa saúde. A gente acha que a obrigação e a responsabilidade da minha saúde está com o médico, está com o plano de saúde, está com o hospital, e não está tanto com a gente. E, na verdade, o maior protagonista somos nós, né? Então, enquanto a gente não pegar esse protagonismo para a gente e começar a atuar em ações preventivas, que muitos softwares podem até ajudar nisso, mas você precisa querer, né? Enquanto a gente não mudar um pouco esse mindset, é difícil também a entrada da tecnologia. Existem hoje softwares fantásticos de controle, de ajudar a lembrar a tomar remédio e tudo, mas se a pessoa não está a fim de entrar naquele programa junto e assumir aquilo, o software pode ser maravilhoso, mas ele não vai fazer diferença. É verdade. É verdade, eu acho que é uma grande verdade. Eu acho que tem que ter uma cultura também compatível com a sofisticação tecnológica, né? Senão você não faz o devido uso disso, né? Tá certo. Poxa, Felipe, eu queria te agradecer muitíssimo aí, né? Tive aqui pessoal falando com o Felipe Clemente, CEO da Pixion. Queria te agradecer muito aí por todos esses esclarecimentos, te desejar muito sucesso, muitas parcerias aí para que vocês possam
expandir, né, a atuação de vocês e melhorar a saúde do Brasil, né? Também queria mandar um abraço para quem está assistindo a gente, reforçar mais uma vez, se você ainda não assinou o canal, considera, aperta aqui o sininho para poder acompanhar discussões desse nível, como a gente está tendo aqui com o Felipe, né, sobre a saúde, sobre o uso da tecnologia, e até o nosso próximo episódio aí. Muito obrigado, até lá.